quinto ano. Olha aí, uma aula de história hoje para você. Assiste aí tranquilo aí com o papai, com a mamãe, com todo mundo de casa, né? Para facilitar a compreensão e também as futuras atividades. Você prestando atenção no esquema que o tio vai passar, rapidão você responde as atividades. Mas antes disso, eu vou só dar uma luz para vocês a respeito das páginas que eu passei essa semana, tá bom? Eu passei aí umas páginas do nosso livro. Eu vou dar umas dicas de como você deve responder aí na página 69, por exemplo. Na página 69, nós temos aqui a primeira, a segunda e a terceira questão, né? A primeira questão só pede para você marcar de acordo com a ordem dos acontecimentos. O que é que veio primeiro? Foi a independência do Brasil. Depois da independência, o que é que aconteceu? O Dom Pedro virou imperador. Você vai marcando de acordo com a sequência que vai acontecendo os fatos, tá bom? Então, se você marcar de acordo com a sequência, não tem erro não. Já dei duas respostas para vocês. Primeiro a independência do Brasil, depois Dom Pedro I é coroado, por aí vai. Tá bom? Ele vai, fica no poder, ele começa a mandar em todo mundo e tal, não sei o que. Enfim, tudo bem. Segunda questão, a gente pede para você o que? De qual forma a Constituição de 1824 excluía grande parte da população do direito de votar? Aqui é o seguinte, ó, você vai só colocar de forma bem breve, não precisa nem você colocar os 4, 5 linhas, que a Constituição de 1824, ela dizia que a pessoa só podia votar em quem tivesse muito dinheiro, tá bom? Quem tivesse muita condição financeira, quem tivesse assim, muita roça, muita propriedade, que fosse assim muito rico, tá bom? Mas professor, o Dom Pedro não era imperador, então ninguém votava nele, não é verdade? Sim, é verdade. O Dom Pedro era imperador, ninguém votava no Dom Pedro, ele era o rei. Mas as pessoas votavam para deputado, tá bom? Ministro, deputado, governador de província, o pessoal tudo votava nisso aí, tá bom? A terceira questão, você só vai colocar, associar corretamente o que é uma Constituição promulgada e o que é uma Constituição outorgada. Isso bem aí, está na página... Deixa eu colocar para vocês. Isso bem aqui, está na página, deixa eu ver, 67, tá bom? Fala das Constituições outorgada e promulgada. Você só dá uma lidazinha rápida, chega lá você marca. Não tem nada demais para questão aqui não, tá bom? Passando para 70, página 70, você vai pintar aqui, colorindo nosso mapazinho aqui do Brasil. Vai fazer o quê? Pinte no mapa os estados que representam as províncias que desejavam independência do Nordeste. Eu falei para vocês na aula passada que havia uma vontade do Nordeste se separar do Brasil e formar um país separado, independente. O nome disso era Confederação do Equador. Nosso país ia ser chamado assim, né? Hoje nós não seríamos brasileiros se caso acontecesse isso. A gente pertenceria a um país chamado Confederação do Equador e a capital seria Recife. Interessante, né? Teríamos um hino próprio e tal, nossas próprias praias, nossa própria riqueza, enfim, seria legal, né? Mas não é assim, ó, que funciona a história, tá, gente? É só uma dica do professor. Então aqui você vai procurar aqui nesse diagramazinho palavras relacionadas à Confederação do Equador e complementar aqui do lado aqui, tá bom? A Confederação do Equador foi uma revolta que teve início aonde? Aí você vai procurar o estado. Eu não vou dizer que é Pernambuco não, mas você vai procurar Pernambuco aí, tá? Procura Pernambuco, vê se acha. Deixa eu te colocando. Vai aqui, vai complementando. A atividade não é tão grande assim não. É só você dar uma lida no texto antes, aí pronto. Quando vier para a atividade, você já tá matando as questões, tá bom? Na página 71, o que pede aqui na sexta, ó? Que motivos levaram o imperador Dom Pedro I a abdicar o trono do Brasil? Ó, o que é abdicar? Abdicar é deixar de ser rei, ele não quer mais ser rei, então ele abdicou, tá bom? Abdicar é deixar de ser, digamos, fulano não quer mais ser motorista, ele abdicou da profissão, certo? É isso aí. Então, o Dom Pedro ele achou muita resistência das pessoas. O pessoal não estava mais gostando dele, porque ele era muito mandão, sabe? E a pessoa, quando é muito mandão, a pessoa acaba, eita rapaz, esse cara é muito chato, enfim, né, e tal. Ele criou aí uma lei aí que só os ricos podem votar. Quer dizer, tudo isso aí foi criando casos com relação à não permanência do Dom Pedro I, tá bom?
Ele foi muito autoritário, e ninguém gostava dessa autoridade exagerada. Tudo em exagero é meio ruim, né? Então o pessoal não gostava disso não. Deixar um chato lá governando. O pessoal começou a fazer greve. Começou onde o Dom Pedro passava, o pessoal começava a vaiar. Ele não podia prender todo mundo que vaiasse ele, né? Ele ia prender o Brasil todinho. Então ele começou vou sair logo desse lugar, não vai dar certo não, vou voltar para Portugal. E aqui eu deixo aqui meu filhinho aqui. Pronto, o país é meu, o país é nosso, da nossa família. Para não perder o país, ele deixou seu filhinho aqui. Olha a cara do neném, ó. Eita, o Dom Pedro II, né? Tinha já falado dele um pouquinho, tá bom? Deixou o Dom Pedro II aqui para garantir o país para sua família. Aqui você vai só marcar na sétima questão. Marque com X a alternativa correta. Fim, período que consiste no primeiro reinado do Brasil. Qual foi o primeiro reinado? Começou quando e terminou quando? Enfim. A proclamação da independência e primeiro imperador do Brasil. Tá fácil demais. Quem é o primeiro imperador do Brasil, né? Brincadeira uma questão dessa, né, gente? A oitava questão. Por que a independência não conseguiu separar totalmente o Brasil de Portugal, né? Porque alguns estados do Brasil ainda estavam ligados, né? Ou seja, antigamente, hoje chama de estado, como Piauí, Ceará, Maranhão, mas antigamente chamava província, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai falar de província, você já está logo sabendo, ó, estado e província é a mesma coisa. Só que antigamente o pessoal chamava província, província do Ceará, província da Bahia, província de Pernambuco, província do Rio de Janeiro, tá bom? Algumas províncias ainda tinha muito português em algumas províncias, então não se separou diretamente não, né? Certo? Então vamos agora para o nosso... A gente vai explicar um pouquinho essa parte que é chamada de período regencial. Pessoal, o que você entende por regência? Regencial vem de regência. Vocês já viram um maestro regendo uma orquestra? Acredita, o professor é o maestro e o quinto ano é a orquestra. Um toca violino, outro toca bate tambor, outro toca saxofone, outro toca outros instrumentos legais, e todo mundo toca de um jeito só. E o professor é o regente, é o maestro. Então fica só assim, ó. Quando o menino está dormindo, o professor levanta aqui, né, o bastãozinho, bate aqui na mesinha para o menino acordar, enfim, para assistir a videoaula. O professor está regendo. Então, gente, período regencial quer dizer um período em que regentes governaram o Brasil. Ah, professor, entendi. Então o pessoal que estava governando era tudo maestro? Não. Eles eram regentes. Eles apenas dirigiam o país. Eles eram regentes. Tá bom? Eram políticos regentes. Não eram músicos não, tá bom? Vou dar só um exemplo. Então a gente vai ver aqui por que é que aconteceu esse período regencial no nosso país. Só um minutinho que o tio vai preparar o slide. Pois bem, como nós acabamos de ver, o imperador Dom Pedro I saiu do país. Ele deixou aqui o Brasil com o seu filhinho Dom Pedro II, de apenas 5 aninhos de idade. Nossa, o pivetezinho aqui não podia governar um país, não é verdade? O carinha caçava lagartixa no Jardim Botânico. Não tinha como ele governar um Brasil tão grande como a gente imagina ele governar um Brasil como hoje. Impossível, né? É uma criança, é um bebê. Então olha só, o Dom Pedro deixou ele aqui aos cuidados de alguns ministros e de algumas babás, né? Os ministros, eles acabaram assim, digamos assim, educando. Eles tinham o dever de educar o Dom Pedro II, né? Porque a lei mandava. Qual é a lei? A Constituição. A Constituição dizia que o Dom Pedro II só poderia assumir o Brasil quando tivesse 18 anos de idade. Tá bom? 18 anos de idade é que ele poderia governar o Brasil. Faltava muito tempo ainda, 5 anos de idade, né? Estavam 13 anos aí do Pedrinho assumir o país. Ficou aí, então, como? O Brasil ia ficar sem governo, o Brasil não ia mais ter rei, o Brasil não ia ter nenhum presidente, nem ninguém para assumir o Brasil, nenhum ministro. E assim, sabe quem assumiu o Brasil? Os regentes. Quem eram eles? Eram políticos, né? E que políticos da onde? Eles eram ministros, escolhidos pelos deputados. Ministros, escolhidos pelos deputados. Escolhido por quem? Pelos deputados, né, gente?
e também por grandes fazendeiros, o pessoal que tinha muito dinheiro. Só podia votar quem tinha dinheiro nesse tempo, tá bom? Então, quem falava isso? A Constituição criada pelo pai do Dom Pedro II. O Dom Pedro I criou essa Constituição aí. É um livrinho contendo as leis e as regras de um país. Hoje nós temos uma. Todo país do mundo tem uma Constituição. É obrigado a ter. Se não tiver, não tem autonomia. Beleza? Então, como o Pedrinho não podia assumir o Brasil, o país foi governado por regentes. Eita, o nosso Brasil já quase ficava sem governo. Mas ainda bem que tinha os ministros aí, que foram nossos queridos e amados regentes. Vamos ver quem eram essas pessoas. Deixa eu mudar. Olha só, essa regência, ela podia ser feita por 3 pessoas ao mesmo tempo. O Brasil poderia ser governado por 3 ministros ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Né? Quem foram os primeiros regentes a governar o Brasil? Deixa eu colocar para vocês aqui. Lá. A primeira regência a governar o Brasil foi composta por 3 cidadãos que faziam parte ali do setor maior do país. Por exemplo, um chefe do exército, um deputado, um senador aqui, e uma pessoa bem rica, né? Quem eram essas pessoas aqui? Elas formavam a primeira regência trina. Trina, gente, quer dizer 3, tá bom? Formavam a primeira regência trina para governar o país. O Francisco Lima e Silva, que era militar, o Nicolau Campos Vergueiro, que era deputado, e o José Joaquim Carneiro de Campos, que era um cara rico aí e tal, fazendeiro, enfim, né? Essa regência começou então a governar o país e um não concordava com o outro, esse daqui achava esse aqui mais bonito do que o outro, começou a discussão, não sei o que mais. Só sabe-se que essa regência durou apenas 3 meses. Aí todo mundo gritou: eita, e agora? A regência acabou, os caras brigaram entre si. O que vamos fazer agora sem regente? Como é que o Brasil vai ser governado? Eita, agora lascou. Não. As pessoas votaram novamente e escolheram mais 3 regentes, né? Escolheram outros 3 regentes para governar o Brasil. Os primeiros não deu certo, vamos governar agora com esses aqui, ver se dá certo. Oxente, mas repetiu, esse aqui é o mesmo, Esse daqui continuou, Francisco de Lima e Silva continuou, que era o chefe maior do exército, lá, das Forças Armadas, enfim. Um almirante, cara muito metido a inteligente, não sei o que mais, então ele ficou lá. Colocaram mais 2 diferentes aqui. Além do Francisco Lima e Silva, colocou-se o João Braulio Muniz, que era deputado, e o José da Costa Carvalho, que era um riquinho lá do tempo. Então, olha só, nós temos agora a segunda regência trina, só que essa daqui não era mais provisória, era para ser permanente, era para ser até o Dom Pedrinho assumir o Brasil. Quando o Pedrinho fizesse 18 anos de idade, esse pessoal saía da regência e ele se tornava rei. E o Brasil teria um novo rei. Só que tinha um probleminha: as revoltas no país. Muita gente não concordava com isso. O pessoal da Bahia não queria saber dessas coisas. O pessoal de Pernambuco também não. O pessoal do Maranhão muito menos. E assim o pessoal começou a se revoltar. E foram para as ruas quebrar tudo. Aquela maior confusão, aquela briga danada. Então eles... E agora o que a gente vai fazer? O pessoal está danado, zangado. Teve muitas revoltas. O Sul quer se separar do Brasil, quer fazer um país chamado Piratini, República do Piratini. O Nordeste quer se separar do Brasil de novo, quer fazer um novo país separado. A gente vai deixar isso acontecer? Não, vamos deixar não, vamos fazer alguma coisa. Vamos criar uma lei chamada Ato Adicional. Vamos criar uma lei chamada Ato Adicional. Para que serve essa lei? Para dar mais poder às províncias, para dar mais poder aos estados. Tá entendendo? Então agora é o seguinte: o governador de cada província pode criar suas próprias leis para punir aqueles que estavam fazendo revolta e baderna na rua. Então isso aí foi o ato adicional, que foi a nossa primeira emenda constitucional da história. O ato adicional, ela foi, digamos, exatamente para fazer essas províncias terem mais autonomia e controlar seus doidinhos lá dentro, pegar todo mundo lá e prender, né? Depois disso, novamente eles se desentenderam. Olha, eu sou mais bonito do que você é mais feio do que aquele lá, não sei o que mais. Os políticos não estavam se entendendo no Brasil. Até hoje, eu acho que ainda continua desse jeito. Então, olha só.
Eles resolveram, dentro desse ato adicional, acabar com essa regência trina e colocar somente uma regência. Agora vai ser uma regência una, que o nome já está dizendo. Una significa um. Para evitar briga, agora só uma pessoa ia governar o Brasil. Tá bom? Somente uma pessoa. Pessoal, por que não podia ser 4, 5, 6? Porque 3 é um número interessante. 3 é um número interessante. Se você dividir um grupo de 3 pessoas, um fica sempre com medo dos outros falarem mal dele. É uma coisa bem lógica, matematicamente lógica. Eu não vou ficar com lá, mas os dois vão falar mal de mim. Parece que talvez por isso tenha tido tanta briga. Então, depois da regência trina, o pessoal começou a inventar uma regência una, somente um ia governar o Brasil. Vamos ver quem é que estava lá mandando. Eita nação, parece não sei o que mais. O Brasil é engraçado demais, né? Olha só, o Brasil já foi governado por 2 regentes unos, somente os 2 governavam. O primeiro regente a governar o Brasil na regência una foi um padre, um sacerdote. O Brasil já foi governado por um padre. Tá isso aqui, ó, esse rapazinho simpático aqui. Só que ele era muito zangadão, igual o Dom Pedro, sabe? Ele era muito zangadão, e mandão, e chato, antipático e tal, não sei o que. Se alguém se revoltar no meu governo, eu mando prender, eu mando não sei o que, eu expulso do Brasil. A regência una, que estamos nos referindo agora, é a regência do padre Diogo Antônio Feijó. E o nome não era lá essas coisas, o nome esquisito. Não, padre Diogo Antônio Feijó. Então o padre Diogo Antônio Feijó, achando que ia consertar o Brasil, foi piorar um pouquinho, porque as revoltas começaram a aumentar. E o pessoal começou a achar que ele era muito antipático. Então, inclusive os próprios amigos dele começaram a articular para que ele saísse. Não, padrinho, não dá certo não, meu irmão. Tu também tá muito zoado aí, fica sendo chato, ninguém gosta de você e tal, não sei o que mais. O padre, vamos não sei para onde, eu saio desse negócio, eu não vou mais governar o Brasil não. Eu vou passar agora por podem fazer uma nova eleição. Pronto, façam uma nova eleição. O pessoal votou, os mais ricos votavam, os deputados votaram e escolheram esse rapazinho simpático chamado de Araújo Lima, né? Araújo Lima, achando que as revoltas iam acabar, trocando de regente, mas não dava para acabar não, as revoltas faziam aumentar. Em Pernambuco o pessoal se zangava, toda vez que trocava um regente, achava que o Brasil ia ser vendido para outro país, o negócio não ia prestar. Então, esse Araújo Lima, apesar de ser muito, digamos assim, tirano, ele queria logo era fuzilar todo mundo, ele acabou também desistindo. 2 anos antes de terminar o mandato dele, ele acabou desistindo, não queria mais não, não queria mais brincar não. Por causa dessa desistência de tanta gente, o pessoal só entrava e desistia, a moçada começou a pensar em antecipar o reinado de Dom Pedro II. Antecipar o reinado de Dom Pedro II. O pessoal começou a pensar, não, mas ele só tem 14 anos, já tinha passado tanto tempo, ó, tanta regência, já haviam passado uns 9 anos mais ou menos aí. Então, ele só tem 14 anos, não pode assumir não, ainda falta ainda o quê? 4 anos para ele assumir, né? Não tinha jeito não. A única solução que o pessoal encontrou foi dar um golpe da maioridade, ou seja, trazer o Pedrinho e colocar uma coroa, enfiar a coroa na cabeça dele, para ele governar logo o Brasil, para aí se acabava tanta revolta. A única solução que o pessoal achou foi fazer isso. É um assunto que a gente vai ver nas próximas aulas, né? A gente vai falar da maioridade do Dom Pedro II, e na próxima aula a gente vai falar dessas revoltas todas que estavam acontecendo, que estavam atrapalhando o pessoal de governar o Brasil. Na verdade, o que estava acontecendo? Essas revoltas queriam um Brasil melhor. Se não desse para fazer um Brasil melhor, o que é que eles faziam? Queriam se separar do Brasil logo. Não dá para melhorar não, então vamos fazer um país bem aqui. No Rio Grande do Sul, o pessoal queria criar uma república, chamada Farroupilha, né? Uma república chamada República do Piratini. Seria um país novo lá no finalzinho do Brasil. Então, danou-se, né? Era muita revolta. Na próxima aula a gente vai ver essas revoltas, tá bom? Vamos ver as causas, os motivos direitinho. Olha, ficamos por aqui por hoje. Muita saúde a vocês, tranquilidade, fiquem em casa, não precisa sair para canto nenhum. Usem máscara o tempo todo. Tchau, gente. Abraço do tio.